Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos sentar. Nesses 30 minutos que antecedem o momento com o Santíssimo Sacramento, o tema que nós vamos falar é uma continuidade da pregação anterior. Libertação dos espíritos de enfermidade. Convido você a abrir no Evangelho de São Marcos, no capítulo número 9, versículos de 14 em diante, onde nós vamos ver que muitas enfermidades têm uma origem maligna. Tem origem naquilo que nós chamamos de infestação maligna diabólica. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2116 e 2117, mostra que quando a pessoa participa de seitas e doutrinas que não vêm de Deus, a pessoa comete um pecado contra o seu batismo. Deixe-me ler a vocês o que a igreja ensina antes de abrir essa passagem do Evangelho de São Marcos, no capítulo 9. A igreja respeita as outras religiões profundamente, nós não discriminamos ninguém. Mas a igreja pede a seus fiéis, eu estou pregando para católicos, a igreja pede a seus fiéis que não misturem, que não busquem doutrinas que não vêm de Deus. Chama-se idolatria, é ocultismo, buscar poder fora de Deus. Então, o que estou lendo aqui do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2116 e 117, é a palavra oficial da Igreja. Não é o que o Roberto pensa, é o que a Igreja ensina. O pregador não prega o que ele acha, ele prega o que a Igreja ensina. Então, assim diz no Catecismo 2116 que todas as formas de adivinhação têm que ser rejeitadas, hão de ser rejeitadas. Então a igreja recusa ainda o recurso a Satanás, aos demônios, a evocação dos mortos. Então a igreja não aceita que a pessoa evoque os mortos, é a igreja. Consulta os horóscopos, astrologia, quiromancia, interpretação de presságios e da sorte, o recurso a médiuns. Então a igreja pede que os cristãos não recorram a médiuns. Catecismo 2117. Todas as formas de magia, feitiçaria, evocação, e essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhada de uma intenção de prejudicar alguém, ou quando recorrem à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia, por isso a igreja adverte os cristãos a evitá-lo. Então, a respeito do espiritismo, o que a igreja católica fala? Evitar. Por que o recurso a Satanás, aos demônios, entidades? Por que essas coisas que são de esoterismo, por que essas são recusadas por Deus? Por que Deus proíbe que a gente vá? A pessoa pode se contaminar espiritualmente. E muitas pessoas contraem enfermidades sérias, obsessões, possessões e opressões diabólicas por participarem dessas coisas que não são de Deus. E quando vamos falar de espírito de enfermidade,
eles podem estar na pessoa por vários motivos. Um demônio pode atacar uma pessoa, até santa. Existem na igreja casos específicos de santos que foram possessos e que Deus permitiu aquela possessão diabólica para dar um ensinamento maior, como Santa Gertrudes e outras santas da igreja que tiveram possessões da sua vida, mas que foram para um ensinamento da igreja. Deus quis ensinar. Mas geralmente o espírito de enfermidade entra na pessoa quando ela vai para falsa doutrina ou ocultismo, como eu disse no catecismo, mágoas, blasfêmia contra Deus, quando evoca o mal, ou quando a pessoa é objeto de malefícios. O malefício é uma magia negra feita em cima de um objeto, um alimento que se entrega à pessoa que quer enfeitiçar. Mas se você ora, se você está em estado de graça, aquilo não vai lhe atingir. Se você estiver com a sua confissão em dia e a vida de comunhão em dia, o que está em ti é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. O que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Por isso essa é uma introdução para eu chegar nesse capítulo 9, que Jesus já havia dado aos apóstolos a autoridade de expulsar os demônios. Ele desce do Monte Tabor, onde havia se transfigurado na presença dos apóstolos, e quando ele chega na planície, ele encontra os seus discípulos apavorados. Ele segue lá em cima, ele desce apenas com Pedro, Tiago e João. Os outros ficaram no meio da multidão, tentando ordenar que fosse embora de um jovem, um demônio que não queria sair dele. Quando Jesus chega, versículo 16, Jesus pergunta: que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. Por que os discípulos não puderam expelir esse demônio? Versículo 29. Olha o 29. Jesus disse-lhe: essa espécie de demônios não se pode expulsar senão pela... A pessoa tem que ter vida de oração. E Jesus vai acrescentar em Mateus 17:20, jejum e oração. Então, se a pessoa não tiver uma vida de jejum e de oração, o demônio não vai ter autoridade para libertar a pessoa. Então Jesus fica bravo. Versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? O que é aturar? Aguentar. Até quando eu vou ter que suportar? Eles o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai, já está até desanimado: há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância. E o título desse capítulo que a Bíblia Ave Maria dá é o jovem. Já é jovem, desde criança ele é atormentado, e tem-no lançado muitas vezes ao fogo, à água, para o matar. Ou seja, a pessoa tinha todos os sintomas de uma epilepsia, mas a origem era diabólica. A igreja, inclusive, tem muito discernimento para separar o que é doença mental, o que é opressão demoníaca. Tem um livro do padre Gabriel Amorce muito bom, chamado Exorcistas e Psiquiatras. A psiquiatria sabe que existem certas perturbações que são inexplicáveis à ciência, forças espirituais.
que não se adianta tratar com terapeuta, com remédios, mas há uma origem maligna, espiritual. Por isso, muitas doenças, inclusive que parecem mentais, podem ser também de origem maligna. Nem todas, algumas. Versículo 22, ele vai dizer para Jesus: eu tenho lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, compadece-te de nós. Se tu podes, imagina, fala para Jesus, se você pode alguma coisa. O que Jesus responde? Se podes alguma coisa, tudo é possível. Repita comigo, tudo é possível. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro à minha falta de fé. Vendo que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe, presta atenção, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse menino e não tornes a entrar nele. Peraí, Jesus dá um nome a esse demônio, espírito mudo e surdo. Sai desse menino e não torne a entrar nele. Santo Afonso Maria de Ligório faz uma explicação do que é o espírito mudo e surdo. Qual que é pior? Um exército que vem marchando de dia contra uma cidadela fortificada, ou um exército que vem na noite, na calada da noite, para atacar a cidadela? Qual é o exército mais perigoso? O da escuridão. Existe um tipo de demônio que fica oculto. Santo Tomás de Aquino ensinava que a ação ordinária do demônio pode dar uma descansada, Pietro, pode dar uma descansada agora, pode parar um pouquinho, obrigado. A ação ordinária do demônio é a opressão e tentação. A extraordinária é a possessão. O demônio não quer aparecer, ele quer agir no oculto. Ele quer agir oculto, por isso que ele prefere agir nas escondidas. O espírito mudo é aquele que impede que a pessoa se confesse. No momento que vai confessar, o demônio enche ela de vergonha e ela não tem coragem de falar o pecado. O espírito mudo é aquele que está muitas vezes num casal, que bastaria um pedir perdão para o outro e pesar no orgulho, mas o demônio mudo impede que peça perdão ou que dê o perdão. O espírito surdo é aquele que agiu naqueles fariseus e doutores da lei, no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Estevão foi apedrejado ao pregar a verdade para eles. No versículo 51, Santo Estevão diz assim: homens de corações e ouvidos incircuncisos, vós resistis ao Espírito Santo. Ou seja, uma pele que tem um tampão, que tem um ouvido espiritual, que não deixa a pessoa receber a palavra. O espírito surdo, aquele que impede que a pessoa receba a verdade. A pessoa escuta a palavra, escuta a advertência e não larga o pecado, não larga a pornografia, não larga a masturbação, não larga a prostituição, não larga o pecado contra a castidade. Ela prefere ficar surda. O demônio surdo é aquele que fala assim: esquece isso não é para você não, você vai perder sua felicidade, não deixa esse relacionamento errado. Escuta, o que tem de vez em quando você sair com um homem casado e ir para um motel? O que tem de vez em quando você faz isso? E você merece ser feliz. O demônio surdo, ele impede que você escute a palavra e muda a palavra de Deus. Jesus mandou embora e o demônio retirou.
de modo que parecia até morto. Depois Jesus levantou ele pela mão. Vamos ver um outro exemplo de um espírito de enfermidade. Abra no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, versículo 32. Evangelho de São Marcos, capítulo 9. O Padre Bruno está atendendo confissões lá atrás. Obrigado, Padre Bruno. Mateus 9, 32. Quem quiser se confessar, lembra que a confissão vale mais do que o exorcismo. A confissão é sacramento, o exorcismo é um sacramental. Sacramental é o meio pelo qual vem a bênção. Sacramento é a presença eficaz de Deus que produz a graça. Versículo 32. Mateus 9, 32. Logo lhe apresentaram um mudo possuído do demônio. O demônio foi expulso e o mudo falou. E a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Veja Mateus 12, 22. Mateus 12, 22. Está vendo? O espírito mudo. O demônio foi expulso e o mudo falou. Mateus 12, 22. Apresentar-lhe, pois, um possesso cego e mudo. Jesus o curou de modo que ele falava e via. Nós estamos vendo aqui um demônio surdo, mudo, cego, um espírito de enfermidade que impedia que a pessoa enxergasse. Lucas 11, 14. Também lembrei dessa. Lucas 11, 14. Amém? Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Vamos a outro exemplo? 13 de São Lucas, versículo 10. Lucas 13, 10. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente, andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. 18 anos, um demônio a mantinha curvada. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse: está livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Muitas vezes, quando você vai rezar com uma pessoa, ordena que vá embora todo espírito de enfermidade. Como que ele age? Ele age para minar as forças da pessoa, minar a alegria. Parece que a pessoa tem uma doença, às vezes parece até de origem mental, mas não é. Deixa eu dar 2 exemplos importantes. Isso aconteceu com uma pessoa muito ligada à nossa família, e havia uma jovem adolescente de 12 anos, isso aconteceu tem uns 3 anos, que ela caiu no estado de anorexia extrema, família de posse, havia contratado psicólogos, psiquiatras, até nutrólogos, até o nutrólogo da seleção brasileira de vôlei. Ela estava morrendo, não queria se alimentar, magérrima, não se achava nem sangue nas veias, só nas artérias para fazer algum exame. Os principais médicos haviam até desistido com medo de ter um ponto negativo no prontuário, que seria a morte dela. A Neuzinha, meu doce amor, bem, há algo espiritual por trás. Eu pedi àquela família que fosse até um exorcista muito amigo, lá de Brasília, e eles foram nesse amigo em Brasília, convenci que havia alguma coisa espiritual. Logo que a família foi,
Ela voltou lá de Brasília, chegando na cidade que ela morava, comeu de tudo, foi num restaurante japonês, comeu de tudo. Passou uma semana, voltou no estado pior, não comia nada. E eu falei para Neuzinha, há algo importante que nós não podemos esquecer. Veja aqui em Lucas 11, repita comigo: a casa não pode ficar vazia, tem que preencher com Jesus e Maria. A casa não pode ficar vazia, tem que preencher com Jesus e Maria. Lucas 11, 24. Quando um espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos, buscando repouso, não achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, acha varrida e adornada. Ou seja, a casa ficou vazia. Porque quando a pessoa recebe uma libertação, o demônio vai embora daquela casa e toda a sujeira vai embora. Só que o demônio viu que a casa ficou vazia. A pessoa, uma vez libertada, ela tem que voltar para o sacramento da confissão, da comunhão, terço ou rosário diário. Tem que rezar direto. Então, chegando, acha varrida e adornada. 26, quer dizer. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição deste homem vai ser pior do que a primeira. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz no meio do povo e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes bem-aventurado daqueles que ouvem a palavra de Deus e observam. Nossa Senhora ficou grávida da palavra. Quando Jesus libertava, porque isso aqui foi depois do exorcismo, quando Jesus orava pela libertação, uma mulher ficou extasiada. Atrás desse homem tem uma mulher maravilhosa: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos que te amamentaram. Você quer ser feliz como minha mãe? Faça como ela. Observe a palavra, fique grávida da palavra. Eu disse para Neuzinha: bem, o demônio voltou àquela casa porque estava vazia. Eu tenho que orar de novo por ela. Só que eu pedi a Jesus que mostrasse onde estava a mentira de Satanás. Ele é o pai da mentira. Eu sabia que aquela jovem tinha uma mentira que o demônio tinha colocado na cabeça dela. Rezei e fui lá atender ela. Perguntei para ela: escuta, quando você vai comer, o que vem no seu pensamento? Comida engorda, é isso que vem? É, tio. Ela me chamou de tio. Tio, é isso que vem no meu coração. Quando eu vou rezar, quando eu vou comer, eu não quero comer porque eu não quero ficar gordo. Eu sei que comida engorda. Ele disse: é mentira. Comida não engorda. O que engorda é vida sedentária. Vamos repetir? Comida não engorda. O que engorda é vida sedentária. É comer além do que você precisa. É comer e não fazer exercício. Rezei pela libertação dela. Virou atleta. E no último dia 12 de 2024, 12 de outubro, ela que entrou com a imagem de Nossa Senhora na igreja. Passou a rezar direto. Preencheu. O demônio consegue colocar o lixo, o pensamento dele dentro do seu pensamento. Teve outra vez na cidade de Patos de Minas, que uma senhora que estava conosco no encontro, lá na Mel de Deus, junto com o Frei Josué. Esse Frei José é um homem impressionante, é um franciscano, impressionante. Ele tem um dom. Se você vai fazer uma confissão com o Frei Josué, pode ficar calado. Ele fala tudo que sua alma, todo o pecado. Tem um amigo lá em Brasília, procurador federal, que ele disse assim: você esqueceu um pecado que você cometeu, falou o nome da rua.
Então Frei Josué pediu que eu atendesse aquela mulher, que era muito importante. Frei Josué pediu para mim, eu tenho um respeito profundo. Que homem de Deus! É um franciscano. Eu rezei com ela e disse: olha, minha filha quer abortar, quer tirar a criança do ventre. E é fruto do casamento dela. Olha, semana que vem eu lá em Patos de Minas, falei para ela, leve sua filha, que eu rezo com ela. Ela conseguiu convencer a filha de ir ao encontro, e no intervalo eu e a Neuzinha atendemos ela, ventre, já a barriguinha aparecendo. Eu disse para ela: escuta, por que você quer abortar? Porque eu odeio. Por mais que eu tentasse convencer que é pecado mortal, por mais que eu falasse que ela podia doar a criança se não quisesse, nada demovia. Naquele momento Jesus falou para mim: ela quer ter a criança. Quem não deseja que ela tenha é o inimigo que está na mente dela, no espírito de morte. Virei para ela assim, bem em frente, num lugar separado: você quer ter essa criança. Quem não deseja que essa criança nasça é o demônio que entrou na sua mente. Ela começou a esmurrar a barriguinha com toda a força. Aí já não era ela mais. O inimigo apareceu. Onde Deus manda luz, as trevas não conseguem ficar. Ela começou a esmurrar, vendo, dizendo assim: ela não vai ter essa criança. Segure a mão e de Jesus liberta essa jovem. Imediatamente ela começou a chorar e passava a mão na barriguinha e dizia: mamãe te ama. E ela já é mãe. Então você começa a notar que existem certos pensamentos malignos e atitudes em que a pessoa tem aquilo ali, não é dela. Por isso, quando nós vamos orar por alguém, principalmente que está magoado, muitas vezes está com problema de gastrite, problemas inflamatórios no intestino, é a mágoa mais profunda. Teve uma vez que nós estávamos na cidade de São José dos Campos, isso tem uns 20 e tantos anos, e estava pregando eu e a Neuzinha encontro para casais. Terminou o encontro, era num lugar assim, uma casa de retiros no campo, zona fora da cidade. Tinha chovido, tinha lama, tinha grama, lama, tinha brita, e uma senhora nos procurou com o seu marido. Eu não gostei do encontro. Estou indo embora mais vazio do que entrei. Falei: puxa vida, o que quer dizer? Um Deus está falado para essa mulher? Aí Jesus falou para mim: espírito mudo e surdo está nela. Mas Jesus, como é que esse demônio surdo mudo entrou? Pela mágoa. O Senhor falou no meu coração que ela tinha uma mágoa profunda do pai e do marido. Sabe por que você não gostou do encontro? Porque é uma mágoa que o demônio não deixa você escutar. Você tem uma mágoa profunda do seu pai e do seu marido. É verdade, meu pai me estuprou e meu marido me traiu. Não tem homem que presta para mim. Eu disse: eu sou um pai santo e sou um marido amoroso, fiel. Eu vou lhe pedir perdão no nome desse pai, no lugar desse pai que te abusou, eu vou te pedir perdão. A hora que eu abracei ela, pedi perdão, o demônio manifestou nela. Ela rolava na lama, na brita, tadinha, sujou o vestido tudinho, não tinha o que fazer, né? Orei por ela, o marido colocou ela no colo e pediu perdão. O marido pediu perdão: eu te amo, nunca mais vou fazer isso. Ela começou a chorar, se levantou, a roupinha dela toda sujinha, falou: não, ninguém viu, fica tranquila, você está indo para casa, entra no carro lá, você troca em casa. O mais importante é que a sujeira não está mais dentro do seu coração. Ela foi curada do intestino e da gastrite que tinha. Olha o que o espírito de enfermidade faz. Entra por um pecado absurdo de um pai. Jesus dizia que aquele que escandalizar um dos pequeninos que crê em mim, melhor seria se tivesse colocado a pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar. Escandalizar uma criança, praticar sexo com uma criança, estuprar uma criança,
pedófilo. Pedófilo para Deus é melhor a pessoa pedófila colocar uma pedra no pescoço e se atirar no mar, do que escandalizar uma criança. É um absurdo uma pessoa adulta ter malícia com uma criança, uma prostituição infantil. Esse é um pecado que clama ao céu contra Deus. Esse pecado Jesus não aceita. É melhor a pessoa suicidar. Então muitas pessoas começam a ter traumas que foram objeto de pecado, de maliciosos, de pedófilos. Quantos aqui que precisam dessa cura? E o demônio começa a aproveitar, porque o demônio fere a afetividade da pessoa. A pessoa depois não consegue abraçar, não consegue amar, não consegue ter uma intimidade no casal. Porque o demônio está ali, sujou a mente da criança por causa daquela pessoa maliciosa, que aproveitou-se da fragilidade do outro, e o demônio aproveita para ferir. Aí a pessoa começa a ter um desvio sexual, um desvio comportamental, começa a ter tantas coisas que os psicólogos, graças a Deus que a gente tem psicólogos, não é, minha irmã? Aqui tem uma psicóloga que está aqui, cadê ela? Levante a mão, olha lá. Graças a Deus que a gente tem psicólogos que vão tratar esses traumas do passado. Como falava Carl Gustav Jung, você tem que decidir o que você vai fazer com a dor. A dor pode fazer você crescer ou sepultar você. Fazer você, a dor do passado, do inconsciente, leva a pessoa muito à fuga. Nós não queremos sofrer, mas não adianta fugir, tem que ir lá e colocar o dedo na ferida e tirar o pulso. Isso é possível, tem a psicanálise que é bonita demais, mas tem a cura interior. Mas primeiramente nós precisamos olhar que existem enfermidades que têm origem maligna. Existem enfermidades mentais, psicológicas, sim, mas o demônio se aproveita de tudo isso. Por isso, nesse aprofundamento para a cura e libertação que nós estamos fazendo, nós vamos pedir a Jesus para entrar profundamente nas áreas mais sofridas da nossa vida. Vamos pedir, Pedro. Eu tenho um neto chamado Pedro, lá é Davi, Felipe, Pedro, Laura, Bento, Maria Tereza, Maria Cecília, Antonella, e agora vai vir o Roberto que está nos netos. Então nós vamos pedir agora que Jesus possa abençoar. Teria muito mais a falar, mas o mais importante agora é orar, para que todo espírito de enfermidade que agiu na sua vida, na sua família, na sua história, talvez aquele alcoolismo de quem você ama, tem uma origem maligna, uma perda, uma decepção, uma mágoa, uma humilhação, uma traição, um abandono de um pai, um abandono de uma mãe. Talvez esteja lá no fundo da sua alma também uma cura que Jesus quer fazer, lá nas lembranças do passado, naquilo que adoeceu o seu coração por dentro, e o inimigo aproveitou. Por isso, diante do Santíssimo Sacramento, vamos pedir que o Senhor venha curar a nossa alma, nossas feridas,